A paz do Senhor Jesus, meus amados, que Deus possa abençoar a vida de cada um, derramar toda sorte de bênção, de vitória e de unção. Nós tivemos aí nesse final de semana um maravilhoso congresso de mulheres, onde Deus derramou da graça dele, derramou da soberania dele e do poder dele. Tivemos um teatro maravilhoso, tivemos danças, ministrações, louvores. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma das mulheres, derramar toda sorte de bênção e de vitória. Deus colocou uma palavra no meu coração, Deus colocou algo sobre a minha vida nesse dia de hoje para ministrar, para falar um pouco e passar para a igreja. Muitas das vezes, meu irmão, Deus tem tudo para realizar nas nossas vidas. Deus tem para nós um grande chamado, um grande propósito, grandes vitórias, mas às vezes, por causa da nossa arrogância, por causa da nossa maneira de pensar, por causa da nossa desobediência, por causa que a gente às vezes acha que somos melhores, que somos os únicos, nós perdemos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia nos fala de um rei que começou a reinar com 16 anos de idade. E a mesma Bíblia relata que esse rei reinou por 52 anos. O que eu quero dizer é que esse rei tinha tudo para terminar o seu reinado com glória, para terminar o seu reinado cheio da unção de Deus, porque ele adquiriu nesse tempo de reinado sabedoria, ele adquiriu entendimento. Esse rei ele teve tanta unção de Deus, que a Bíblia fala que ele aprendeu a fazer armas de guerra, a fabricar maquinários para a guerra, o qual o inimigo não podia fabricar. E esse rei venceu muitas pelejas, venceu muitas guerras. Mas nós vamos ler aqui o texto, ler a história desse rei, porque às vezes pode ter algo na sua vida que está te prejudicando. Às vezes pode ter algo na sua vida que vai tentar te prejudicar no dia de amanhã. Talvez você nasceu do nada. Talvez Deus te levantou do nada. Talvez Deus tenha te dado um ministério. Deus tenha te dado um chamado. Talvez Deus tenha te prosperado. Deus realmente tenha te colocado entre os grandes. E talvez, por vaidade, a soberba tenha crescido ao seu coração. Mas nesse dia de hoje, eu quero deixar essa palavra para que você volte ao primeiro amor, volte à casa da humildade, para que o Senhor dos Exércitos possa te honrar com toda sorte de bênção e toda sorte de vitória. Eu costumo falar, por mais sábio que nós sejamos, por mais inteligente que nós sejamos, por mais especialista que nós sejamos em aquilo que nós fazemos, sempre vai existir alguém acima de nós. E nós temos que ser humildes ao ponto de entender e receber para a nossa vida aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero ler um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 26, do versículo de número 1 em diante, que diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e restituiu a Judá. E depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se em buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, como eu tinha relatado aqui antes de ler o texto, esse rei começou a reinar com 16 anos de idade, e ele fez aquilo que era reto perante o Senhor. Ele fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E o texto aqui nos revela, o texto aqui nos diz que quando ele fez aquilo que era reto perante o Senhor, Deus o fez prosperar. O que é a prosperidade? Muitos entendem que prosperidade é ausência de necessidade. Concordo, prosperidade é ausência de necessidade. Mas a prosperidade que Deus está falando aqui, para esse rei, não é só a ausência de necessidade. Deus o prosperou no seu reinado. Deus os prosperou na sua vida. Deus o enriqueceu. Deus deu sabedoria a este rei. Se você ler depois da história, você vai entender melhor.
Deus os fez conquistar grandes coisas e vencer grandes batalhas, que olhando pela lógica humana, olhando pelos olhos humanos, era impossível de vencer. E nesse dia de hoje eu venho falar para você, meu irmão, às vezes nós esquecemos da onde que Deus nos tirou, nós esquecemos o que Deus já fez na nossa vida, nós esquecemos das maravilhas que o Senhor operou, e às vezes nós esquecemos ao ponto de quando Deus nos engrandece, quando Deus nos abençoa, nós chegamos a um ponto até de humilhar as pessoas, achar que nós não devemos mais respeitar ninguém, que nós não devemos mais ser submissos à liderança A, à liderança B, que nós não precisamos mais de ninguém do nosso lado, porque nós conseguimos vencer, conseguimos comprar as coisas com o nosso dinheiro, somos pessoas sábias, pessoas inteligentes, hoje nós conseguimos talvez até fazer mais do que muitas pessoas. E nós ali vamos deixando a vaidade crescer no nosso coração, às vezes é no nosso ministério, talvez você tenha um ministério de ministrar a palavra de Deus, talvez é um ministério de dança, um ministério de louvor, e você chegou num patamar no seu ministério, você chegou num patamar na sua vida que você acha que hoje você não precisa mais de ninguém. E esse rei, o que aconteceu com ele foi isso, ele deixou a vaidade chegar no coração dele ao ponto que ele se achou que ele era também sacerdote. Ele achou que ele podia fazer qualquer coisa, que ele podia apresentar um incenso perante o Senhor, porque Deus havia prosperado, tudo que ele fazia dava certo. Na nossa vida, meu irmão, às vezes nós somos tanto usados por Deus, Deus nos abençoa de uma maneira tão sobrenatural, que nós nos tornamos vice-deus, não é verdade? E Deus não quer que você seja assim, Deus quer que você seja um servo, um adorador, um homem, uma mulher que esteja disposto a receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem coisas grandes para realizar. E o texto aqui, ele continua nos relatando, no versículo 16, do livro de 2 Crônicas, 26, 16, diz assim: mas havendo-se fortificado, havendo crescido, fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar um incenso, um altar de incenso. Ele deixou a vaidade, a soberba, ele deixou as coisas crescer no coração ao ponto de ele achou que era um sacerdote. Aquela função de queimar o incenso era a função do sacerdote. E ele se colocou no lugar do sacerdote e achou que ele poderia entrar ali no templo e queimar o incenso. E muitas vezes é assim a nossa vida, meu irmão. Às vezes nós temos um líder, às vezes nós temos um pastor que às vezes fala errado, que às vezes não sabe talvez nem conversar tão bem, não sabe talvez nem falar tão bem. Talvez nós crescemos tanto na nossa vida que nós se transformamos até melhor do que aquele que nos ensinou, nos transformamos melhor do que o nosso mestre. E esse rei, talvez, a Bíblia não relata isso, a Bíblia não diz, mas eu posso fazer aqui uma conjectura, e talvez essa soberba, essa vaidade cresceu no coração do rei, e ele achou que ele podia queimar o incenso diante do altar do Senhor, que ele podia entrar no templo e queimar esse incenso. E a Bíblia nos relata aqui que, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e retiraram ao rei Uzias, e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a tua honra, da parte do Senhor Deus. Então, meu irmão, naquele momento, Azarias, com todos os outros sacerdotes, que davam no total de 80 sacerdotes, a Bíblia diz aqui no texto, eles entraram após ele e o repreendeu. Falou que aquele ministério, que aquela preparação ali de queimar o incenso, que não pertencia ao rei. Aqueles sacerdotes, aqueles homens, aqueles profetas, eles foram corajosos, eles foram até ele. E falaram para ele: olha, isso aí não pertence a você, isso aí pertence aos filhos de Arão, isso pertence ao sacerdote, o qual Deus preparou. Você não pode fazer isso, rei. Você não pode. Eles pegaram ele e tiraram para fora do templo. Mas olha o que diz aqui. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pôs contra o sacerdote
a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Irmão, quando eu saio fora do propósito, quando eu saio fora da visão, eu me transformo em um leproso. E infelizmente nos dias de hoje, existem muitos leprosos, porque não conseguem submeter, não conseguem obedecer, não conseguem respeitar, não colocam limites naquilo que é para eles e naquilo que não é, passa na frente de tudo, atropela todo mundo, humilha as pessoas, passa por cima de pai, por cima de mãe, e se acha que são os melhores, que o dinheiro que tem pode comprar tudo, que a sabedoria que tem é mais alta do que toda a sabedoria. E nesse momento aqui, esse rei, ele não aceitou, porque uma pessoa soberba, ela não consegue ser repreendida. Se você repreender um sábio, meu irmão, ele vai se transformar mais sábio. Mas se você repreender um rebelde, ele vai se transformar em mais rebelde. Porque o rebelde ele não aceita ser repreendido. O rebelde ele não aceita uma palavra de ordem. O rebelde ele não aceita uma palavra, aleluia, que naquele momento ali para ele é um não. O rebelde ele só aceita o sim. O rebelde ele sempre quer sair por cima. O rebelde ele sempre quer sair exaltado da situação. Mas aquele que é humilde, o sábio, ele para escutar, ele analisa, ele pensa, ele fala, olha, se Deus está falando comigo, é porque eu preciso de ter uma mudança na minha vida. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, seja quem você for, não seja rebelde, seja um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Talvez você tenha um chamado, talvez você tenha um ministério que está crescendo a cada dia, está alavancando, que está tendo sucesso total. Seja humilde, deixa Deus te encher com o poder dele, deixa Deus te encher cada dia mais e mais com a graça dele, com a unção dele. Você que é um líder na frente de louvor, de coreografia, de teatro, não seja rebelde, seja submisso, seja inteligente, seja um homem cheio de poder. Não deixa a lepra pegar no teu coração, não deixa a lepra pegar na sua vida, porque quando a lepra pega, a gente já não consegue obedecer mais, a gente já não consegue ser mais submisso, e a gente quer achar que a gente é dono da razão, dono de tudo. Se a gente é um empresário, a gente começa a humilhar os nossos funcionários. Se a gente é um líder de alguma empresa, um gerente, a gente quer humilhar as pessoas. Não faça isso. O que Deus colocou na tua mão, Ele quer colocar muito mais. Depende de você. Se o rei Uzias não tivesse passado na frente, ele seria um rei que poderia ter governado muitos e mais anos, porque ele governou perante 52 anos, e quando ele fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor, o Senhor o fez prosperar. Mas pelo simples fato de ele querer tomar uma função que não era para ele, de queimar o incenso, que era a função do sacerdote, e além, Deus tentou ainda alertá-lo. Os sacerdotes entraram, 80 sacerdotes, não foi um, não foi dois, mas 80 tentaram alertar, mas ele, com a sua soberba, ele não quis escutar o sacerdote. E a Bíblia diz assim que nasceu uma lepra imediatamente na testa do rei Uzias. Então o sumo sacerdote Ananias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu presa em sair, ou pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Então, imediatamente, ele foi tirado, ele foi colocado fora do templo de Deus, e ele foi também, tiraram ele fora daquele lugar e colocaram ele numa casa deserta. Ele teve que morar naquela casa até o dia da sua morte. E ele mesmo percebeu, quando os sacerdotes o tiraram ali do altar, ele percebeu que ele já estava leproso. A lepra tinha pegado sobre a sua testa, tinha pegado sobre ele, e ele mesmo percebeu também que ele estava leproso. Agora, o grande problema é que o rei Uzias, ele percebeu que ele estava leproso e imediatamente ele se apressou também a sair. Mas nos dias de hoje, quantas pessoas que estão leprosas? Quantas pessoas que estão com a lepra da soberba, a lepra da desobediência, da discórdia, da contenda. São tantas lepras e eles não aceitam que estão leprosos. E tentam contaminar o máximo de pessoas que eles podem contaminar. E o rei Uzias, ele se apressou em sair.
E a Bíblia diz que ele morou naquele lugar, naquela casa vazia, deserta, até o final dos seus dias. Eu quero nesse dia de hoje profetizar sobre a sua vida, que se tem alguma lepra hoje ela está sendo jogada por terra. Se a soberba, a vaidade cresceu no teu coração, ela hoje está sendo jogada por terra. E que o Senhor dos Exércitos ele vai te usar. Que o Senhor dos Exércitos ele vai colocar nas tuas mãos coisas maiores do que você pensa, do que você sonha. Que o Senhor dos Exércitos ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Deus tem te dado sabedoria, Deus tem te dado graça, tem te dado uma unção renovadora. E lembra de onde que você saiu, meu irmão? Lembra de quem você era há alguns anos, algum tempo atrás, e o quanto que Deus fez você crescer. O quanto que Deus fez você prosperar. Será que você vai deixar a soberba, a vaidade, a desobediência, a rebeldia entrar no teu coração ao ponto de você perder o seu reinado, ao ponto de você perder tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida? Que nesse dia de hoje você venha fazer uma autoanálise da sua vida e venha lembrar de onde que Deus tirou, o que que Deus fez na sua vida. Que você venha fazer um conselho com o seu Deus, que você venha fazer um conselho com o sacerdote a qual Deus colocou na sua vida, que você venha ser mais obediente, porque obedecer quando não estamos sendo corrigidos é muito fácil. O difícil é obedecer quando estamos sendo corrigidos. Quando não estamos sendo corrigidos, mostramos um sorriso, é verdade, mostramos e parecemos como ovelha. Mas quando estamos sendo corrigidos, aí que eu quero ver se você mesmo é uma ovelha. Se você obedece, se você é um homem, uma mulher cheio de Deus. Porque a correção, ela revela em nós o verdadeiro caráter que nós temos. Que Deus possa te abençoar e que você venha fazer uma análise da sua vida. Que você venha fazer uma análise do quanto que você cresceu e o quanto que você quer crescer daqui para frente. Esse rei reinou debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da graça do Senhor, durante 52 anos. E durante 52 anos Deus o fez prosperar em tudo. Mas por pouco tempo, ele jogou tudo por água abaixo. Ele jogou tudo fora. Um passo errado na nossa vida pode nos levar à ruína. Um passo errado na nossa vida pode acabar com tudo aquilo que Deus preparou para nós. Que essa palavra possa falar no teu coração. Eu quero orar com você. Você que preparou o seu copo com água, tome ele diante das tuas mãos agora. Vamos estar preparando a Deus. Vamos estar colocando nossa vida diante do altar de Deus e pedir a Deus que toda vaidade, que toda soberba, que toda prepotência venha sair da nossa vida e que o Espírito Santo venha tomar o lugar dele. E que nós venhamos ser obedientes, que nós venhamos ser submissos, que nós venhamos ser realmente ovelhas, como o Senhor Deus quer que nós sejamos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, ó Deus, toma a minha vida, a nossa vida diante do teu altar nesse dia de hoje. Que toda soberba, ó Deus, que tudo aquilo que não provém do Senhor venha ser jogado por terra nas nossas vidas. E que nós venhamos ter a tua graça, o teu amor, a tua paz. Venhamos ser ovelhas como o Senhor manda. Venhamos ser servo como o Senhor manda. E que em nome de Jesus, que tudo aquilo que não te agrada, que tudo aquilo que não te louva, venha ser arrancado das nossas vidas. Meu Pai, que nós venhamos ser o menor. E que nós venhamos diminuir a cada dia, que o Senhor possa crescer. Que o teu Espírito Santo possa estar em nós. Meu Deus, também apresentamos essas águas diante do teu altar. Que quando nós bebemos, que a tua unção, que o teu renovo possa estar na nossa vida. No nome de Jesus. Tomamos. Eu quero convidar você, deixar um convite para você. Quarta-feira agora, às 20 horas, nós temos o nosso culto de celebração, de adoração em busca do Espírito Santo. Com nossos amados pastores Valdeir e pastor Wagner. Nas sextas-feiras, nós temos o culto de libertação com nossos amados pastor Rogério Antônio, pastor Gilson Martins e pastor Rogério Maciano. E no domingo nós temos o nosso culto de família e celebração às 19 horas. O nosso endereço é Avenida Jequitinhonha, 914, no bairro Salgado, na cidade de Belo Horizonte. Amém? Que Deus possa te abençoar. O nome da nossa igreja é Comunidade Batista Monte Sinai. Amém? Avenida Jequitinhonha, 914, no bairro Salgado. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, prospere a sua família, prospere em teus projetos
e que em todos os seus projetos o Senhor possa estar presente e que a soberba nunca venha fazer parte da sua vida. Amém? Seja humilde. Amém? Seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. E se Deus tem feito você decolar, se Deus tem feito você crescer, dê honra a Ele e dê graça a Ele, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.